Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à segunda noite da nossa semana de extensão acadêmica. Hoje nós vamos falar com o Dr. Fábio André sobre o tema do Ministério Público. Quem é o nosso querido professor Fábio André? Ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Direito das Relações Sociais com ênfase em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná. E ele realizou pesquisa pós-doutoral na Università degli Studi di Milano. Atualmente, então, ele é o nosso querido professor da casa aqui da Faculdade Pan-Americana. E está hoje para conversar com vocês sobre as carreiras jurídicas que são destinadas especificamente para aqueles que são portadores do título de graduação em Direito. Professor, está contigo a palavra. Seja muito bem-vindo. Joia. Obrigado, professora Ana Cristina, pelo convite, né? E a ideia, de fato, é a gente desenvolver um pouquinho sobre o Ministério Público, sobre as tarefas, as funções, as atribuições do Ministério Público, deixando de partida anotado o motivo desse desenvolvimento de fala, né? Quer dizer, qual é que é a razão da gente desenvolver isso no curso de Direito? É simples. O Ministério Público é uma carreira exclusiva para bacharéis em Direito, né, que exige 3 anos de atividades ligadas ao bacharelado do Direito. A advocacia, de regra, ela é a atividade considerada, isso desde a emenda 45 de 2004, né, e é uma carreira de Estado. É uma carreira de Estado similar à carreira da magistratura, em prerrogativas, inclusive, em deveres, inclusive, e em direitos, inclusive. Então, na verdade, em muitos países é uma magistratura, a gente vai falar sobre isso um pouquinho adiante, e que passa, dentre todas as possibilidades que um acadêmico de direito tem quando se forma, passa a ser uma das mais importantes possibilidades no Brasil, sobretudo a partir da Constituição de 88. Então, a gente também vai falar um pouquinho disso, desse modelo de Ministério Público que tornou, então, a carreira uma carreira sedutoríssima, né? Não que não fosse antes, mas parece que o volume de atribuições dado ao MP a partir de 88, de fato, colocou o Ministério Público num pedestal, numa posição extremamente importante dentro da estrutura das instituições do Brasil, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o MP. Vamos lá. Assim, de uma maneira bem inicial, o Ministério Público ele é um advogado da sociedade. Ele é muitos dizem um fiscal da lei, um advogado da sociedade. Por que isso? Talvez a explicação esteja no artigo 127 da Constituição. O que ele diz? Que o Ministério Público é o defensor da ordem jurídica, defensor do regime democrático e o protetor dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Alguém vai dizer, professor, mas isso é tudo. Isso é tudo. Mas isso é tudo não na perspectiva de interesses de um indivíduo, considerado de maneira isolada, singularmente. Isso é tudo do ponto de vista do interesse social, do tecido social, do interesse da coletividade. Então, por isso se costuma dizer que o Ministério Público é um defensor da sociedade. Até tem uma figura interessante, ou uma historieta interessante, vai lá na antiga Roma, né? Um hábito que os advogados tinham ao fazerem defesa de pessoas que os constituíam, porque num determinado momento na Roma Imperial isso passou a ser possível, alguém falava em nome de um pretendente numa disputa qualquer, esse sujeito que falava em nome de um pretendente como advogado, dando-lhe boca, esse sujeito pegava a sua beca e colocava ela sobre o interessado, cujas palavras saíam através dele. Cobria ele com a sua toga, né? Porque na verdade a toga, que hoje é a roupa do juiz, na época era a roupa usada pelos cidadãos romanos, né? Então ele cobria o sujeito com a sua toga como a dizer, olha, eu te protejo com minha palavra. E até eu contava essa história no tribunal do júri, quando fazia júri no primeiro grau, e logo em seguida, o que eu fazia? Eu ia para o plenário, pegava a minha beca e ia cobrindo todos aqueles que estavam sentados lá assistindo, né? O pessoal da limpeza, gente de curiosos que vinham da rua, ia cobrindo todos eles, assim, 10, 20 pessoas para fazer uma figura de linguagem, assim, para uma fotografia, né? Para mostrar o que seria, então, a ideia do Ministério Público como um defensor da sociedade. É interessante isso, porque, sabe, professora, quando entram os alunos, muitas vezes na faculdade, muitas vezes eu já vi, eu quero ser advogado de acusação, né? Ou até gente que é leiga, né?
gente que está fora da estrutura de justiça e não conhece como funciona a estrutura de justiça e está vendo aqueles filmes hollywoodianos, aqueles debates, né, orais, né, frente a um conselho de sentenças, frente aos jurados ou até frente a um juiz singular, sozinho, com o seu martelinho. E muitos dizem, não, eu quero fazer esse papel de advogado de acusação. Veja, não existe advogado de acusação. Existe sim a possibilidade de um advogado ser contratado, por exemplo, pela vítima, para assistir o Ministério Público, a gente chama de assistente da acusação. Essa figura aparece assim em cada 100 processos penais, talvez em 1 ou 2, poderia aparecer em todos. Inclusive é um nicho de mercado mal explorado no Brasil, no meu olhar. Realmente, né? Poucos sabem que o Ministério Público ele pode ser acompanhado por advogados e muitos dos bacharéis em direito que seguem para a área criminal não assumem essa posição, sempre na posição de combate, né, com o Ministério Público. Sim, e mais do que isso, talvez pelo formato de tratamento da vítima que ela possuía no processo penal, mas nos últimos 20 anos, um conjunto enorme de modificações tem sido feito no processo penal, muitas delas voltadas à satisfação da vítima. Para se ter uma ideia, hoje o Código de Processo Penal determina ao juiz, quando ele condena na sentença criminal, que ele fixe um valor de indenização. Já na sentença criminal. Antigamente, a vítima tinha que buscar lá na vara civil os seus direitos. Hoje não. Hoje isso já sai do processo penal, se bem conduzido, um volume indenizatório que pode ser bastante interessante. E eu tenho visto muitas indenizações importantes fixadas pelo Poder Judiciário no pé da sentença criminal. Ou seja, esse é um móvel, um motivo importante para que um advogado atue na assistência da acusação, né? Mas existem outros tantos. A gente pode também falar sobre isso um pouquinho na sequência, mas quero dizer, portanto, que, em regra, não existe um advogado de acusação. Então, vou pegar um exemplo prosaico. Uma pessoa agora está andando ali perto do Shopping Miller e é abordada por alguém com um canivete que lhe pede a carteira e um celular. O sujeito pega o celular, a carteira e sai correndo. Essa pessoa que foi vítima de um roubo, o que ela vai fazer? Ela vai se dirigir à delegacia de polícia, vai lavrar um boletim de ocorrência, um BO. E, eventualmente, porque a polícia não consegue dar conta de todos os episódios, muito ao contrário, não tem estrutura para isso, mas, eventualmente, pode ser que a polícia abra inquérito policial. O certo pela lei é abrir automaticamente. Abrindo inquérito policial e supondo que haja o esclarecimento de quem praticou o fato, as circunstâncias todas, vai se formar um caderninho, que é o inquérito policial, e esse caderninho vai ser enviado não para a vítima, para ela contratar um advogado para mover uma ação contra o ladrão, não é nada disso, né? Agora falando de uma maneira bem simples, o pessoal que está entrando mesmo. Vai ser enviado esse caderno, com as provas que foram arrecadadas, para o Ministério Público. E o Ministério Público vai promover a ação penal, porque ele é o titular da ação penal, não no Brasil, no mundo todo. No mundo todo, tá? Ele é o titular da ação penal. Então, aquele tal advogado de acusação que a gente pensa existir, na verdade não existe. Quem existe e quem faz o trabalho na matéria criminal em defesa da sociedade, dos interesses sociais, e que na verdade são atingidos através da vitimização de um ser humano em concreto, mas cuja vitimização acaba se espraiando, se irradiando por todo o tecido social, quem vai atuar é o Ministério Público. É evidente que no homicídio aquela vítima é quem sofreu a perda da vida, mas aquilo altera o tecido social, porque o tecido social reclama a necessidade de prevenir novos homicídios. Quando alguém sofre um roubo e perdeu o seu celular, sim, aquela pessoa atingida concretamente é interessada? É, mas todo o tecido social é interessado. Não só aquela pessoa, mas eu, tu, a professora, todo mundo quer andar perto do Shopping Miller ali tranquilamente e não ser submetido a um assalto. Para dar um exemplo também rápido. Então, o que acontece? A estrutura de justiça pública criminal, ela é montada de tal sorte que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, por isso que ela é pública, incondicionada, porque ela não depende da vontade da vítima, né? Pública e incondicionada. Uma ação penal que é oficial, porque é um órgão de Estado que a promove, né? Uma ação penal que é obrigatória, regida por um princípio de obrigatoriedade. O Ministério Público não vai escolher os casos criminais em que ele vai atuar e os que ele não vai atuar. Nesse momento, a gente está mitigando essa ideia através de acordos. Mas
O Ministério Público não vai escolher situações em que ele não vai nem acionar e nem fazer acordo, simplesmente vai ficar parado. Isso ele não pode fazer. O que ele pode fazer é arquivar se ele não tem elementos para acionar ou para fazer o acordo. Tá? O fato é que, portanto, existe um órgão de Estado titular da ação penal. Esse é o Ministério Público. Bom, e alguém vai dizer assim, mas eu não quero trabalhar só com matéria criminal. Talvez haja aí a grande diferença entre o Ministério Público brasileiro e muitos ministérios públicos mundo afora. Porque, diferentemente do resto do mundo, em que basicamente a atuação do MP é em matéria criminal, na titularidade da ação penal, e em muitos países na condução da investigação, aqui é o delegado de polícia que faz a condução, em muitos países é o MP, ou a estrutura da polícia se reporta ao MP, numa relação muito mais azeitada, em que o chefe de investigações está todo dia no gabinete do promotor de justiça, né? Então, no mundo todo, ela é muito voltada a atuação do MP para a matéria criminal. Aqui, no Brasil, a gente, por conta do desenho da Constituição de 88, expandiu fantasticamente o volume de atribuições do Ministério Público. O Ministério Público ele passa a ser um órgão de atuação preventiva, muitas vezes, de maneira a antecipar eventuais problemas e neutralizar eventuais problemas. Tem uma atuação promocional, no sentido de até mesmo de estruturar a mecânica de funcionamento estatal. Por exemplo, eu estou me lembrando da instalação dos conselhos tutelares Brasil afora. Hoje todas as cidades contam com um conselho tutelar. Mas o Estatuto da Criança, que é a Lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança, ele prevê os conselhos tutelares, e naquela década de 90, quando se faz a previsão, não existia nenhum. Pois quem colocou um conselho tutelar em cada comarca, em cada cidade de comarca, por exemplo, no estado do Paraná e Brasil afora, foi o promotor de justiça, junto com o prefeito, fazendo todo um contato com a sociedade local, né, naquelas cidades. E foram montados os conselhos tutelares dessa maneira. PROCONs, nossa, uma infinidade de órgãos. Né? E tem uma razão de ser. Talvez seja o caso da gente fazer um mergulho histórico não muito aprofundado, não muito cheio de minúcia, né? Porque o tempo não nos permite. Mas assim, vamos entender, primeiro, como é que o Ministério Público surge enquanto titular de ação penal. Depois a gente conta um pouquinho dessa história no Brasil, porque ela inicia na Europa, o modelo brasileiro é um modelo de perfil europeu. E depois a gente conta da Constituição de 88 para mostrar o que ela fez de diferente, tornando o MP do Brasil talvez uma instituição única no mundo, pelo perfil de atribuições que tem muito maior do que no resto do mundo. Tá? Só quero dizer que, portanto, o Ministério Público não trata só com matéria criminal, atualmente longe disso. Isso é muito importante que todo mundo fique claro, né, com clareza disso que a gente estava falando. Aliás, tem promotores de justiça que, quando entram na carreira, vão atuar em matéria criminal e, conforme andam, nunca mais mexem com matéria criminal. Né? Quer dizer, fazem toda a sua carreira na matéria civil, na matéria, enfim, extra-penal. Crescendo, né, nas carreiras, vão para cidades maiores, as chances de se especializar em uma determinada área é muito grande, diferente quando você vai para uma comarca, uma cidade pequenininha, que é meio que cuida de tudo. Né? E é importante esse destaque que o senhor colocou dos tipos de MP, que eu vou deixar depois para os questionamentos que já surgiu perguntas. Joia. Vamos lá, então. Assim, de uma maneira muito breve, vamos entrar numa máquina do tempo, gente, e vamos cair lá no ano 1100, mais ou menos. Há quase 1000 anos, então. Tá? Uma máquina do tempo. A gente vai à Europa na passagem da Alta para a Baixa Idade Média, e a gente vai dar uma analisada em como é que se administrava a justiça criminal, ou aquilo que a gente chama atualmente de crime. Um conflito. Supondo que, sei lá, alguém me desse um soco e eu vivesse lá numa aldeia, um aldeamento francês, né, na atual França, no ano 1120. Como é que se resolvia esse conflito? Alguém me dá um soco. A justiça era privada. O crime de lesão corporal, assim a gente chamaria isso hoje, ele era resolvido através de um mecanismo de justiça privada. Eu sofro o soco e tenho 3 alternativas costumeiras para resolver esse conflito do qual eu fui vítima. Primeira alternativa, eu declaro dentro da comunidade
a perda da paz do meu ofensor. O que quer dizer isso? Que toda a comunidade está sabendo que ele, a qualquer momento, está à mercê da minha vingança. E se eu me vingar de um dado modo típico de vingar lesões corporais, o conflito está resolvido. Cada tipo de lesão tem um modo de vingança costumeiro. Uma lesão é de um jeito, um furto é de um outro, um dano é de um outro, um homicídio é de um outro. Pode ser que esse conflito não tenha sido produzido dentro da mesma comunidade, por membros do mesmo grupo, mas sim um sujeito, sei lá, de uma aldeia vizinha, de um outro grupo familiar, inclusive. Famílias estendidas, tá? Laços de sangue. Isso a gente não vai entrar em detalhe agora sobre isso, mas esses vínculos de solidariedade medievais da Alta Idade Média, que se acabava na transição do ano 1000, 1100, daquele século XI, século XI, os vínculos de sangue eram muito poderosos e as famílias eram famílias estendidas, né, que tinham parentesco. E as relações de solidariedade eram fundadas no parentesco. Na hora de precisar de saúde, eu ia para o parente. Na hora de precisar de provisão, eu ia para o parente. Por quê? Porque não tinha previdência social, porque não tinha uma rede hospitalar, porque não tinha saúde pública, porque não tinha Estado. Não tinha Estado. Existia uma estrutura de poder local assentada em vínculo de sangue. Quando alguém de outro sangue me ofendia, eu, em vez de declarar, eu também declarava a perda da paz desta pessoa, mas eu podia exercer minha vingança sobre qualquer parente dele. Interessante isso. Não era, portanto, uma pena pessoalizada. O princípio da pessoalidade da pena não existia, né? Segunda forma de resolver a parada. Eu podia chamar esse sujeito que me ofendeu para um duelo. E Deus iluminaria o detentor da razão de tal sorte a fazer ele ganhar o duelo. E saiu um livro genialíssimo que eu li agora em dezembro chamado O Último Duelo. Pena que eu não trouxe aqui para a biblioteca. O Último Duelo. Tem um filme dele e tem um livro. O livro é uma história romanceada do último duelo na França. O último caso na França resolvido através de duelo judiciário. É um caso de estupro de uma mulher cujo marido desafia o estuprador para um duelo. E eu não vou contar toda a história, mas é legal demais, porque o livro, além de ser uma história interessante do ponto de vista sentimental, e além de colocar o campo das emoções dentro de um momento e lugar no mundo, que é a França medieval, 1340, mais ou menos é isso, esse livro é um grande livro de história de processo penal. Né? Então, tu ganha duas vezes. Tu ganha quando trabalha o ambiente emocional, de como uma pessoa sentia as coisas e como se resolviam nos laços sociais conflitos similares. É muito legal de olhar, porque tu vai quase uma história das ideias, a uma história dos sentimentos. É muito difícil fazer história. E história dos sentimentos é muito difícil, porque a gente vive num espírito do tempo. De cada tempo e lugar tem um jeito de experimentar as coisas, um jeito da gente sentir. E o jeito da gente sentir as coisas muda. Tá? Então, por isso o livro é um livro bonito. E é bonito porque ele é uma história de processo penal. É o último duelo. De fato, quem vencesse o duelo tinha razão. Podia ser um duelo de arma branca, né, de espada e tal. Podiam ser provas, como andar na brasa quente, como ser jogado dentro de um saco num rio e sair vivo. Essas coisas todas. Deus provia quem tinha razão. Nesta crença, uma crença toda animada por uma visão de mundo teocêntrica, né? Então se resolvia dessa maneira o conflito. Um terceiro modo de resolver o conflito era a compositio, a reparação do dano. Então eu declarava a perda da paz do cara que me soqueou e ele oferecia uma reparação. E se eu aceitasse a reparação, nessa base civil, porque isso lembra a justiça civil, né? Se solucionava o conflito. Então a compositio, escreve compositio, né? No latim tu tem um som de, que nem os espanhóis botam a língua assim, é compositio. Tá? Assim é o som no latim. Então, a compositio era uma forma de solução do conflito. 3 formas. Todas elas de iniciativa da vítima. Reparem, então, não tem um órgão de justiça pública estatal, porque não existiu o Estado do jeito que ele existe hoje. Claro, se não existiu o Estado do jeito que ele existe hoje, como é que um órgão de Estado que atua hoje ia existir? Então, essa é a questão fundamental. Bom, a passagem da alta para a baixa Idade Média significa uma concentração de poder nas mãos de um senhor, em relação ao qual vários senhores locais e regionais prestavam vassalagem, né? Então,
a ideia de um rei em relação ao qual os demais nobres prestam vassalagem, essa ideia ela passa a operar em torno de 1050, 1100, superando o modelo de sociedade feudal. E com isso se dá uma convergência, uma concentração de poder nas mãos de um monarca que até então não existia. Ainda é um monarca muito dependente de nobres, ele tem que todo o tempo fazer arranjos e acordos políticos para sobreviver como monarca, mas ele já é um centro de poder. Ele está apoiado na igreja, que é um segundo centro de poder, e séculos depois isso vai dar origem a um superpoder, que é o superpoder do absolutismo monárquico, bem representado no Luís XIV. Nessa época ainda não era um absoluto, um monarca absoluto, mas um monarca que já exercia poder sobre grandes extensões de terra. O monarca enxerga na justiça criminal um jeito de aumentar a concentração de poder econômico dele. Como, professor? Simples. Convertendo a pena derivada de delitos em multas e em confiscos. Onde que está essa história, professor? Vai no Michel Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas. O título se tu pensar bem, tu vai entender o título. Ele está falando dos jeitos de descobrir juridicamente qual foi a verdade sobre um fato. Se alguém deu mesmo um soco no Fábio. Quais são as formas jurídicas de descobrir a verdade? Pois eram superadas as 3 formas que eu mencionei, a vingança privada, o duelo e a composição, e passavam os monarcas das monarquias europeias nascentes a realizarem eles a administração da justiça, porque administrando a justiça podiam confiscar e multar e enriquecer. Agora, no que isso implica? Primeiro, na necessidade do monarca, do rei, declarar que ele é vítima. Como é que ele faz? Claro, porque para ele ter legitimação para confiscar e multar, ele tem que ser vítima. Como que ele faz para declarar que é vítima? Simples. Ele diz que quando baixa uma ordem jurídica, uma legislação, toda vez que alguém mata, lesiona, furta, estupra, ofende o monarca, porque ofende o monarca enquanto responsável por ordenar juridicamente o reino e baixar uma legislação. Então eu sofro um soco, eu sou vítima, mas o monarca também é, porque sua ordem jurídica foi violada. Se eu sofro um furto, eu sou vítima, mas o monarca também é, porque sua ordem jurídica é violada. Detalhe, nós somos vítimas ocasionalmente, o monarca é vítima sempre. Nesse modo de pensar. Isso até hoje é vivo. O professor de Penal 1, eu vou pegar essa disciplina aqui na FAPAD, o professor de Penal 1 chega uma hora que ele comenta sobre o sujeito passivo dos crimes, que é a vítima. Então ele diz assim, sujeito passivo imediato, o titular do bem jurídico ofendido, né, o titular da integridade física que leva o soco. E aí o professor de Penal 1 fala assim, sujeito passivo mediato, o Estado, porque detentor do ius puniendi ofendido em todo delito. Ou seja, e que não é nem ius. O mesmo raciocínio que existia na época do monarca para encontrar um fim, hoje, claro, não com os mesmos fins, mas vem como realmente de proteção, a gente encontra o Estado como também sujeito passivo do delito. Então, quando acontece um delito, o Estado sempre é vítima também. E ele pode ser sujeito passivo imediato, se o crime for contra a administração pública, por exemplo, peculato, corrupção, prevaricação, e ele sempre é sujeito passivo mediato, porque é o titular do ius puniendi, do direito de punir. A gente usa os latinismos, né? Não é nem direito, viu? O Estado não tem direito de punir. Ele tem poder-dever, é potestas puniendi. Isso é o certo, na verdade, não ius, não é direito, é potestas, é poder, poder-dever, ele é obrigado. Bom, vamos adiante. Então o monarca passa a usar a justiça para se enriquecer. Para isso é necessário ele duplicar a vítima, se fazer vítima. E suprimir a vítima de carne e osso da cena. Por isso que o Michel Foucault fala muito bem de um certo confisco da vítima. A vítima é confiscada do palco cênico do processo penal, de um lado, e o monarca sequestra o réu para ele. É como se o rei dissesse, ei, o réu agora é meu. Sequestra para si. Tá? Quando o monarca faz isso, é necessário que ele então tenha procuradores que atuem em nome dele para administrar a justiça pública, já que não vai ser mais a vítima a ter iniciativa. Os procuradores do rei. Esses procuradores do rei sentavam no taco
aqui a gente chama assim no Paraná, no parquê a gente ainda chama no Rio Grande do Sul, do lado do monarca, numa almofada, e eram despachados para o interior da França, é uma história francesa essa, antes de tudo, despachados para o interior da França para administrar a justiça e fazer as ações públicas em nome do monarca, quando fosse o caso. Né? Tanto que parquê é um sinônimo de Ministério Público. Quando fala assim, o ilustre parquê, na verdade está falando do ilustre representante do Ministério Público. Exatamente, essa é a origem da expressão. Tu vai muitas vezes aí, tu está entrando agora na faculdade, daqui a 5 anos, 6 anos, 7, tu vai estar peticionando, e tu vai dizer o órgão do parquê, ou o parquê, vem daí a expressão, tá? Bom, alguém vai dizer assim, poxa, mas que origem nada gratificante é essa, né? Quer dizer, veja, essa é a maneira do Michel Foucault explicar a história. Outros explicam a centralização do poder de distribuir a justiça não como um problema, mas como um movimento virtuoso da história. Primeiro, porque o monarca centralizando a administração da justiça, ele neutraliza e acaba com os poderes locais e regionais, que muitas vezes se manifestavam de uma maneira desproporcional, arbitrária e tirana. A distância de um monarca em relação ao conflito, esse monarca lá em Paris, na Paris medieval, faz com que a administração da justiça ganhe racionalidade. Esse é um primeiro ponto. Segundo, uniformiza e iguala as práticas judiciárias, que eram cada uma de um jeito. E acaba e elimina abusos, né? Então, quer dizer, é uma maneira de estender o exercício do poder e, de certa maneira, fazer com que o exercício do poder se transforme num exercício de poder, entre aspas, menos bruto, mais pacífico. Para mim, a referência, por exemplo, de onde eu estou tirando isso aqui, está aqui, ó. Ó, Marc Bloch, A Sociedade Feudal. Isso aqui é um clássico, tá? Marc Bloch é um historiador judeu, francês, morreu inclusive em 1945, campo de concentração, foi fuzilado, né, em Auschwitz, tá? Esse sujeito é um sujeito essencial para ler história. Eu adoro história. Então, para quem gosta, e o Michel Foucault também, mas é outra perspectiva, muito mais crítica e tal. Isso aqui é um genial autor que trabalha essa ideia. Enfim, então não é tão negativa essa origem aí, na verdade. Então, são modos de interpretar a história. Ela tem vantagens. A concentração e extensão de poder vasto nas mãos de um acaba pacificando as relações sociais porque elimina conflitos locais. O distribuidor da justiça, que tem poder para isso, está muito distante. Tem um outro livro que trata bem disso que eu estou usando de apoio aqui para o computador. Eu vou catar ele. É esse aqui. Aqui, ó. Esse é um catatal. Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Stephen Pinker, tá? Eu uso muito esse livro no doutorado, no mestrado, lá onde eu dou aula, e acho genial. Ele fala do comércio como uma mecânica de pacificação mundial. Estou arrumando aqui meu apoio. E ele fala da extensão de poderes distanciados do conflito como uma outra mecânica. Falando dos países que se apoiaram na religião inicialmente para fazer isso na antiguidade, né? Sei lá, o Império Egípcio, tá? Vamos adiante. É claro que hoje o Ministério Público não representa o monarca. E ele não representa nem o Estado, no sentido de ser um procurador do Estado. Muitas vezes o promotor aciona o Estado. O Estado é réu, é requerido. E ele é requerente. Alguém vai dizer, mas como é que o promotor é órgão de Estado e aciona um outro órgão de Estado, professor? Porque desde meados do século passado, a gente divide o interesse público em interesse público primário e secundário. O primário é o da sociedade. O secundário é de órgãos de Estado, como, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba. E muitas vezes entram em confronto esses interesses. É obra do Renato Alessi, um autor italiano, essa distinção, interesse público primário e secundário. E o Ministério Público ele enverga a bandeira do interesse público primário. De novo, o interesse da sociedade. Né? Mais do que isso, a própria ideia de Estado moderno é uma ideia de Estado em que o Estado monopoliza a administração da justiça, eliminando a vingança privada. Se tu vai às ideias de contrato social, John Locke, Hobbes, Rousseau e Kant, todos são iguais num ponto. Indivíduos abrem mão de fazer justiça com as próprias mãos e dão essa sua liberdade de fazer justiça, que existiria em estado de natureza, para o estado civil,
que constituem através de um contrato. Essa é a ideia de civilidade, de civiltà italiana, de direito civil, porque é no sentido de civilidade, e um órgão que produz civilidade, eliminando a autojustiça, o exercício arbitrário das razões pessoais. Porque tu, quando é vítima, não está preocupado com o princípio da proporcionalidade, nem com a autodefesa, nem com o contraditório. Por isso é importante ter um órgão distanciado que administre a justiça no lugar da vítima. Pois esse órgão é o Estado criado através de um fictício contrato social, na visão do iluminismo. Estado que, uma vez criado, assume o poder-dever de fazer justiça, e olha agora, ó, por que é poder-dever? Resposta, porque a vítima não pode fazer. Se a vítima não pode fazer, ela fica no vácuo, professor? Ela é proibida de fazer com as próprias mãos, ela fica no vácuo? Claro que não. É aí que entra a ideia de uma ação penal pública. Oficial, obrigatória, indisponível. É aí que entra. Então a arquitetura é lógica. Eu abro mão de fazer justiça com as minhas mãos. Dou para quem esse direito? Para o Estado. Ele, em troca, tem o poder de intervir? Tem, mas não só o poder, mas o dever. Porque senão eu fico desguarnecido. Se ele não me guarnece e eu não posso fazer com as minhas mãos, eu estou roubado. Essa é a arquitetura, né, da titularidade do MP em relação à ação penal. Então, claro que aquela raiz medieval distante explica lá, talvez, a origem do parquê, mas hoje, o que é o Ministério Público é alguma coisa muito diferente de atuar como um procurador do monarca. Né? Quer dizer, até porque o monarca hoje seria quem? Ele representaria qual interesse público, primário ou secundário? Certamente o secundário. Né? Vamos adiante. Adiante agora. Deixa eu fazer um salto na história. O Brasil prevê a atuação de promotores de justiça desde a colônia, nas ordenações do reino. Tá? As manuelinas por um período muito curto, até 1630, e as filipinas depois. Código de Processo Penal Brasileiro de 1832 já fala dos promotores de justiça. Mas a organização mesmo do MP forte vem no século XX só. Né? Com a criação do Ministério Público da União, em 1950, com a lei orgânica, com a lei complementar de 1981, 40 de 81, que estruturou o MP no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, sobretudo, com a Constituição de 88. E aí, meus queridos, eu me formei em 92 e eu quero contar para vocês que quem saía da universidade e era formado em Direito na época queria ser promotor. Isso é um dado fundamental. Os anos 90 foram os anos... Professor, desculpe interromper. Essa é a enquete que está rolando no chat, tá? Se você aspira a ser um Ministério Público, tá? O aspirar é querer ser Ministério Público depois de formado. Então, vai lá, já respondem no chat, deixe suas perguntas que o professor vai responder, tá, gente? Vou te contar por que todo mundo queria ser promotor em 90, 91, 92. A Constituição de 88, ela, de fato, desenhou o Ministério Público como uma estrutura independente, não pertence ao Poder Judiciário, não pertence ao Poder Executivo, é uma instituição à parte, não é um poder, mas é um quase poder, que tem as prerrogativas muito parecidas, muitas prerrogativas próprias dos poderes, tá? E deu atribuições para ele que foram muito além da ação penal. Já existia em 85 a Lei 7437 da Ação Civil Pública, que passou para o Ministério Público o encargo de representar interesses coletivos. Todo mundo sabe que o Brasil veio de uma experiência ditatorial que se inicia em 64, né, e que se endurece a partir de uma Constituição feita em 67 e emendada em 69, sobretudo. Sobretudo em 69, a Constituição ela endurece o exercício dos poderes, e em vez de desenvolver a cidadania brasileira, o que fez foi abafar o desenvolvimento da cidadania brasileira, porque todo mundo sabe que num período de ditadura, ninguém tem intenção de fazer críticas à estrutura de Estado fortes, né? Salvo aqueles muito corajosos que acabam sendo atingidos, caçados, mortos pela estrutura de poder que esteja de plantão. Eu não estou falando da estrutura de poder brasileira, nem de direita e de esquerda. Eu estou dizendo que toda vez que o poder se converte em tirano, não interessa a bandeira ideológica, o espectro político, que vai ao ponto de matar numa espécie de direito ou poder penal subterrâneo, que usa órgãos de Estado para investigar a vida alheia, para todo o tempo
monitorar as pessoas de maneira bastante arbitrária. E nessa hora, é claro que a crítica à maneira como o Estado se desenvolve nas relações sociais, como ele promove relações sociais boas ou ruins, ela desaparece. E o Brasil é um país que emerge na Constituição de 88 desprovido de cidadania. O Gilberto de Menstein escreveu um livro chamado Cidadão de Papel na época, porque a Constituição falava de uma cidadania que era toda de papel. Por que era toda de papel? Porque não adianta tu promover direitos sociais, coletivos, difusos, se não existe gente dentro da estrutura social organizada para levar adiante essas pretensões. Então, se tu não adianta ter direitos sociais sem sindicatos fortes, trabalhistas. Não adianta ter direitos relacionados ao meio ambiente ou às relações de consumo se não tem ONGs, associações de consumidor, ONGs encarregadas da defesa do meio ambiente, preocupadas com danos aos animais. E o Brasil não tinha nada dessas iniciativas. Era uma sociedade rasa de iniciativas sociais, de organização coletiva, porque vinha de um período de governo tirano, autoritário, totalitário, forte. Muito bem. No vácuo, na falta desta gente, pensaram, nós vamos fazer o Ministério Público se encarregar de promover tudo isso que está aí. Talvez um dia a gente tenha organização social suficiente para levar, talvez, adiante tudo isso por iniciativa própria. A Lei de Ação Civil Pública, ela é, na verdade, uma réplica das class action americanas, as ações de classe. Mas lá as classes são fortes, né? Associações de consumidores, etc. Aqui não. Aqui é bem... E é por isso que... Fala. Aqui é bem diferente da idealização. Eu lembro quando eu estudei o Ministério Público na faculdade, me veio à mente, na época, o super-homem, porque era uma coisa assim, ele tem que fazer muita coisa. Dá conta. Sim. Mesmo. Tu chegava numa cidade que tinha que, como eu falei, quer dizer, eu lá em 94, eu entrei no Ministério Público do Paraná em 94, então em 95 eu estava em Campina da Lagoa, em trança inicial, uma cidade bem pequenininha, 20 mil habitantes, e estava montando o Conselho Tutelar. Estava montando o Conselho de Segurança Pública. Ao mesmo tempo estava fazendo o registro de casamento, ao mesmo tempo estava fazendo o acompanhamento de processo de aposentadoria, as ações penais todas e ações civis públicas de desmatamento. Tinha lá uma empresa lá que trabalhava era um frigorífico, um abatedouro, dava muito problema ambiental, então a gente ao mesmo tempo estava vendo matéria ambiental, tinha que ser o super-homem. Claro que não consegue, né? Esse é um dado importante, hein? Não adianta desenhar um super-homem, mas na prática ele não tem os anabolizantes, etc. Quanto mais encargos tu tem, obviamente mais difícil será realizar esses encargos. E o MP ficou sobrecarregado de encargos com o desenho de 88. Agora, de outro lado, era sedutor. Usando as palavras da professora Ana, quem que não quer ser super-homem? Né? Quer dizer, todo mundo queria ser. Enfim, o que aconteceu? E agora deixa eu encaminhar o final dessa fala para fazer uma espécie de balanço desses anos, né? 92 eu me formei, 2002, 2012, 2022, estamos há 30 anos, olha só que terrível. Vê, se a gente for fazer um balanço, o balanço é positivo, é muito alegre. Vamos lá, tem muitas coisas boas e algumas coisas que não deram certo, né? Então, veja, primeiro, me parece que o Ministério Público, de fato, esse espaço extrapenal, ele ocupou. Realmente, hoje é muito comum o Ministério Público ser chamado para fazer... Ele promove termos de ajustamento de conduta, dali a pouco, com as empresas para retirar um veículo do mercado porque ele está machucando a pessoa que rebate o banco. Ele faz termo de ajustamento de conduta para reflorestar 7 quilômetros da bacia do rio Piquirivaí, da bacia do rio Ivaí. Ele faz termo de ajustamento, entendeu? Essa atividade extrapenal e, sobretudo, compositiva, ela é muito forte e funciona bem, preventiva. Mais do que isso, esse monte de órgãos que a gente teve que estruturar de 88 para frente, houve, de fato, a estruturação deles. Como eu falei no início, não tem lugar que não tenha um conselho tutelar funcionando bem. Eles simplesmente não existiam quando eu entrei na carreira. Então é muito bonito isso, se vê que houve algo importante nessa coisa toda. Outra coisa,
O uso da ação civil pública pelo MP foi um aprendizado dos anos 90, apesar da lei ser de 85, o perfil de MP atual foi de 88, e nos anos 90 os promotores tiveram que aprender a mexer com aquilo. Gente que só sabia fazer denúncia e ação penal. Entendeu? Então foi um aprendizado, sobretudo em 92, as ações civis públicas de improbidade. E essas ações civis públicas de improbidade, elas não transformaram o Brasil num país isento de corrupção, num país de probos. Mas elas diminuíram taxas de corrupção e elas principalmente produziram obstáculo, muito obstáculo, tá? A ponto de eu ter muitas vezes ouvido, por exemplo, advogados criminalistas de réus e bandidos políticos dizerem, doutor, minha preocupação do meu cliente não é direito penal, não. É ação civil pública, é ação de improbidade. O cara estava preocupado de prisão, porque o direito penal não funciona muitas vezes para essa capa social. Tá? Mas a ação de improbidade funciona. Ou funcionava. Porque acabou de ser modificada a lei de improbidade administrativa. Nós temos uma nova LIA no Brasil, desde o final do ano passado vigorando. Tá? E essa nova lei de improbidade, ela foi feita com muita clareza, voltada a propósito a pretexto de expandir garantias para imputados de improbidade. O que ela, na verdade, produz é um quadro de tremenda dificuldade de processar a improbidade. Inclusive prazos prescricionais curtíssimos, intercorrentes. Então, a coisa está caminhando para fazer a lei de improbidade não operar mais como operava antes. Para ela não ser a grande chaga do político. Tá? Na matéria criminal, olha, me parece que a década passada foi uma década de ouro para o Ministério Público Brasileiro. Não só com o Lava Jato, com o Mensalão, mas com toda uma cultura que começa a se produzir a partir do noticiário recorrente de tudo que o MP produzia e descobria e acionava, de todos os réus que ele acionava, claro, trabalhando com a parceria da polícia, né? Foi um período de ouro, porque o direito penal econômico, sobretudo, esse que opera em relação ao white collar crime, aos colarinhos brancos, né, no andar de cima, esse direito penal econômico funcionou. Alguns fatores fizeram ele funcionar, vocês ainda não têm como entender muito tecnicamente, mas ficou mais difícil haver prescrição no Brasil a partir de 2010, com uma mudança de lei, que eu acho que nem os congressistas notaram no que resultaria. Eu me lembro que eu estava dando aula em 2010, no dia que foi aprovado, que foi no final de abril de 2010, eu fui para a sala de aula e disse, o Congresso fez uma mudança que ele não sacou o que ele fez. E vai produzir modificações no Brasil. Eu falei isso em 2010, escrevi inclusive isso. Tá? E aconteceu. Tudo que vocês viram na década passada, de Lava Jato, etc., foi porque os prazos prescricionais da data do fato até o recebimento da denúncia foram os máximos possíveis. E isso não foi modificado, até agora está assim. Teve uma outra modificação fundamental. Início da execução da pena a partir da decisão de segundo grau. O juiz da vara condena, o réu apela e o Tribunal Superior confirma. Na Justiça Federal, TRF, no Paraná, o TJ. A partir daí, dava para iniciar a execução da pena, mesmo que tivesse recursos para o STJ e para o Supremo, que são recursos raros. Esse entendimento perdurou até 2009 e depois de 2016 a 2019 no Supremo. E foi o que fez a Lava Jato andar. Tá? A partir de 2019, reverteram o posicionamento porque viram que o direito penal pode funcionar, é só querer. Só que quando ele funciona, ele pega quem comete crime no andar alto. E aí talvez isso não convenha. Tá? Tem mais um monte de obstáculos que apareceram. Quero concluir dizendo que, portanto, o direito penal econômico, sobretudo, mas esse que trata que talvez, fora os crimes com violência contra a pessoa, homicídio, estupro, que tem que ser punidos severamente. Fora eles, os crimes econômicos, eles precisam ser punidos. Quando tu tem aquele desbarrancamento enorme lá em Petrópolis, com aquelas quedas de estrutura de casas e mortes, é porque tu não tem uma estrutura capaz de fornecer mínimos lugares com condições para as pessoas morarem, entendeu? São ocupações. Isso é tudo dinheiro público, podia ser investido com subsídio de casa própria, etc. É tudo desviado, são montanhas de dinheiro desviadas no Brasil. Montanhas. É o maior mal que a sociedade brasileira tem. Todo dia é uma criança sem uma creche, é um acidente de carro com morte por causa de um buraco de estrada,
tá? Todo dia é uma greve, todo dia é alguém que não tem atendimento no posto de saúde no tempo necessário. São mortes que a corrupção produz. A corrupção ofende direitos humanos. É a resolução 1/2018 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o Ministério Público junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o combate à corrupção no Brasil andou muito bem, lato sensu, na década passada, e nesse momento ele está passando por um rigoroso inverno. A história ela não tem uma ordem e progresso, ela é fluxo e contrafluxo, ela não tem um fio condutor. Mas o que existe é a percepção social das coisas, né? O país ele não pode ser um pária econômico. Ele não pode ser um país em que um estrangeiro não possa investir porque os marcos regulatórios não dão segurança. A corrupção ela produz uma tremenda insegurança. A corrupção ela produz insegurança por várias razões. Ela ofende a ordem econômica. Porque alguém, quando corrompe e ganha um contrato, obriga o concorrente a imitar. Senão ele não consegue ganhar o contrato. É o chamado efeito de ressaca, que nem a onda do mar que vai levando tudo por diante e leva o concorrente. O concorrente, quando agora ganha um contrato com corrupção, uma licitação, por exemplo, ele obriga um terceiro concorrente a fazer a mesma coisa na próxima licitação. O terceiro obriga o quarto obriga o quinto obriga o sexto, e isso é um efeito chamado efeito em espiral. Efeito de ressaca e efeito em espiral são dois efeitos que a criminologia dos delitos econômicos aponta como típicos de crimes econômicos. Sonegação produz isso, crime contra o consumidor produz isso e corrupção produz isso. Aí o que acontece é que o setor econômico em que isso se dá, ele acaba sendo palco de uma espécie de corrida da desonestidade, que vence aquele que for mais capaz de ser desonesto. Uma corrida de desonestos, o melhor desonesto vence. E claro que gente séria não participa daquele ambiente econômico e vai fazer outra coisa. Se era para vender copo de cafezinho para as prefeituras, esse cara passa agora a tentar operar em outro lugar, não mais com prefeituras. A tendência é ficarem, no longo prazo, só os desonestos. Só os desonestos ficam, eles passam a firmar o preço, porque tu tem monopólio ou oligopólio. O órgão corrompido tem que devolver o dinheiro gasto em corrupção, os americanos chamam isso de efeito kickback. A empresa que pagou propina não pode botar isso na contabilidade, porque tem que ter, então, caixa 2, porque nunca vi contabilizar propina. Já pensou lá? Rubrica, propina. Não existe isso. É caixa 2. Quando uma empresa tem caixa 2, ninguém compra ações dela, porque o pagamento da ação é o dividendo. E o dividendo vem conforme o balanço. Se o balanço tem informações falsas, como é que eu vou confiar que estão me pagando direito? Então ninguém investe numa empresa assim. Quem investe está sujeito à administração infiel do patrimônio. Que se o cara gastar em corrupção, a empresa em que esse sujeito investiu, e, no entanto, ela não obtiver a vantagem, ela pagou a propina, mas não obteve a vantagem, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em juízo? Paguei 1 milhão de propina e me prometeram 10 milhões, eu não ganhei o contrato, quero reparação do dano. Não, né? Entenderam os efeitos macro e microeconômicos, que eu assim resumi, porque isso aqui é meia hora de fala, eu fiz em 2 minutos. Só para mostrar para vocês que ninguém se interessa por países em que a corrupção é disseminada, em que é endêmica, em que ela é parte de atividades gerenciais e contamina setores inteiros. O Brasil, por isso, apesar de ser sempre um país que está entre os 10 primeiros PIBs do mundo, ele é um pária nas relações internacionais comerciais. A gente tem aqui um campo de pesquisa que trata de empresa, direito e empresa, relações negociais, né? Isso, né? Pois é, esse campo de pesquisa é um campo propício para investigar isso. Fica já o convite aí para vocês. Então, por isso que eu acho, nesse momento, não muito feliz, que o Ministério Público está passando por um inverno. Mas depois do inverno vem a primavera. E aí a primavera vem florindo e é assim, é para crescer, né? Reproduzir, que venha com muita energia mesmo. Professor, o pessoal aqui está dizendo, sou teu fã, você domina. Parabéns. O Ministério Público, ele ainda quando a gente pergunta, né, faz o questionário para os acadêmicos na entrada, ou para quem deseja fazer o curso de graduação, o querer ser Ministério Público é ainda o carro-chefe, né? Almejar essa posição que é muito desafiadora. Não é uma posição fácil, né, porque você vai enfrentar
situações que no seu dia a dia talvez você nunca imaginaria que você passaria. Até tem às vezes muita crítica quando a posição da mulher no Ministério Público, né? Agora a gente tem diversos representantes, até tem a Justiça de Saia, encampada por uma promotora do Rio de Janeiro, a me falar o nome agora, mas que vem exatamente fazer um olhar diferente do Ministério Público na sociedade e a importância que esse órgão tem. Vocês já perceberam que a gente não fala, quando fala em Ministério Público, a gente não fala só de direito penal, embora a princípio é o primeiro, né? Eu quero fazer júri, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer quando o assunto é Ministério Público. Já jogando uma pergunta para o professor, que veio aqui do grupo. Quando a gente fala de Ministério Público, eu só vou falar de Ministério Público Estadual, e o Ministério Público pode investigar, ele tem esse poder, ou ele fica, como o professor falou, restrito a eu ir para o delegado, e o delegado abrir o caderninho e para depois iniciar o inquérito? Essas perguntas são boas, né? E a outra é mais... o Ministério Público tem... a organização dele é assim, ó. Existe um Ministério Público Federal, né, composto pelos procuradores da República. Eles fazem as atribuições do MP junto à Justiça Federal, cuja competência está no artigo 109 da Constituição. Por exemplo, em matéria criminal, vamos lá, crimes federais, são crimes contra a União, por exemplo, ou contra uma empresa, uma sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras, os casos da Lava Jato, por que estavam na Justiça Federal? Não é porque é muito importante o caso, é porque a vítima foi a Petrobras. E quando tu tem uma sociedade de economia mista com participação da União, o crime é contra esses interesses e logo a competência da Justiça Federal. A competência criminal da Justiça Federal não é muito grande, viu? Basicamente, está lá no artigo 109, todas as competências estão lá na Constituição do artigo 109, mas crimes que sejam internacionais, tráfico internacional de drogas, contrabando de descaminho, né, falsificação de moeda, porque a circulação é interestadual, e crimes, principalmente crimes contra os interesses, bens e serviços da União, das empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação, todas as mantidas pela União. Isso aí atrai a competência da Justiça Federal. Aí é o MPF que atua, Ministério Público Federal, Procuradores da República. Existe o Ministério Público Militar da União, que atua na Justiça Especial Militar. É só matéria criminal, crimes praticados pelos membros das Forças Armadas. Eles têm uma justiça deles. Isso não devia existir, tá? Isso devia ser justiça comum. Em qualquer lugar normal é justiça comum. Né? Esse é muito mesmo as matérias, né? É uma herança nossa ainda do período militar. E é muito comum em tempo de guerra, daí sim, tribunais militares, claro. Agora, no usual, não. Os militares tinham que estar sujeitos à justiça comum. Mas, no caso, não. E o Ministério Público do Trabalho, porque a gente tem aqui um setor inteiro da nossa justiça, que é a Justiça do Trabalho. Isso também é incomum. Isso vem de uma base italiana, que é a Carta del Lavoro, de 1924, do Mussolini, né, copiada no Brasil de 30, através do Getúlio Vargas, com a CLT de 41, né? Professora de Direito do Trabalho, né? Isso, né? É que eu tenho uma queda pro MPT. Olha, o único concurso que eu fiz na minha vida foi pro Ministério Público do Trabalho. Mas eles também realmente têm uma atuação muito importante, né? E quando a gente fala dos direitos sociais, o Ministério Público do Trabalho é o MPT que o professor descreveu em toda a sua fala, né? Então a gente fala de escravidão. E eu ia justo chegar aí, porque o MPT hoje ele tem uma atuação muito importante, e já entrando na segunda pergunta, se o MP pode investigar, pode. O MPT, por exemplo, acaba trabalhando em casos de escravidão, que normalmente são coletivos, ainda que possa ser de uma pessoa só. O comum é que um patrão submeta grupos à redução à condição análoga de escravo, tá? E o MPT muitas vezes surpreende esse tipo de situação, não tem atuação criminal, tem atuação só trabalhista, e aí os autos vêm para o Ministério Público Estadual ou Federal a depender de como se enxergar a competência. Tem discussões relacionadas à competência. Hoje é dominantemente federal. O Ministério Público pode investigar? Pode investigar e investiga muito. Talvez os exemplos mais famosos sejam as atuações dos GAECOS, que fazem o controle externo das polícias Brasil afora, é o encargo da Constituição de 88, e acabam investigando muito crime organizado, tá? Até porque, quando polícia está envolvida em crime, é porque tu tem
uma extensão da prática do crime no tempo e acaba se convertendo, o núcleo humano está praticando o crime, acaba se convertendo em organização criminosa. Então é muito comum que haja uma simbiose entre crimes praticados por policiais e organizações criminosas, embora nem toda organização criminosa tenha que ter policiais, né? Isso se espera que não tenha, tá? Então o MP faz sim investigações. Vamos dar uma olhada no noticiário, só por curiosidade, de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui a internet, aqui abrir bandeja de compartilhamento. Vamos pegar o noticiário, as notícias do que... Hoje, ó, 22, eu abri aqui na internet, ó. O que tem do MP aqui? Eu botei assim, o Ministério Público Notícias, só por... Aqui a denúncia que o MP fez em relação ao congolês, lá no Rio de Janeiro. Tanto pode ter sido uma investigação da polícia, que depois enviou para o MP os autos, e ele faz a denúncia agora e faz toda a ação penal, como pode ser uma investigação da qual o MP tenha participado ou promovido. Nesses crimes mais tradicionais, normalmente é a polícia que investiga e manda para o MP. Nada impede que ele investigue junto, nada impede que ele investigue só, ou some o material com o material da polícia, tá? Ó, tudo aqui é a morte do congolês, aqui, vários canais noticiários. Isso aqui é muito legal, ó. Ministério Público pressiona Google e Apple sobre o app Telegram em suas lojas. Isso aqui é uma recomendação de um procurador da República à Google e à Apple que não coloquem o Telegram à disposição dos seus clientes, porque o Telegram não atende requisições da justiça. Sim. E aí o MP está fazendo uma recomendação, fazendo uso de direitos, inclusive, do consumidor. Até porque o Telegram hospeda sites que fazem notícias de ódio, né? Agora, nesse momento, se fala muito, por exemplo, dos sites neonazistas, Sim. canais neonazistas, e o Telegram hospeda. E o Telegram tem sido, assim, utilizado muito para isso. Isso. E repudiar a opressão aqui no Paraná também. Exatamente. Olha que legal, ó, uma atividade de investigação e preventiva. Ó. O Ministério Público Federal vai monitorar a aplicação da verba federal encaminhada a Petrópolis por conta dos desabamentos, porque nessa hora, vou contar para vocês uma coisa trágica. Toda vez que existem esses episódios assim climáticos, muitos deles, ou tragédias, que nem Mariana, Brumadinho, que atingem municípios, os municípios declaram calamidade pública e ficam exonerados de uma série de mecanismos de controle, porque tem que fazer compras urgentes. A Covid foi um episódio assim agora, né? Também implicou nisso. No quê? Numa oportunidade abissal de prática de corrupção. E como essa gente não se importa com morto, com Covid, com gente soterrada, para eles é simplesmente oportunidade de desvio. Esses momentos são momentos maravilhosos para bandidos que dominam a máquina pública. Por isso o Ministério Público fazendo ali trabalho de investigação e preventivo, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar na bandeja de compartilhamento um pouquinho mais. Vamos ver só mais um pouquinho o que mais tem aqui. Atraso para exame CNH. Vamos ver aqui. O Ministério Público cria a ouvidoria das mulheres em Rondônia. Ó, que legal. Isso. Oi? Eu vi hoje essa notícia da ouvidoria, né, a questão da participação, da criação de órgãos, como o professor colocou, do Conselho Tutelar, os PROCONs na época, né? Inclusive, aqui o Agostinho está perguntando, um dos requisitos de concurso para o MP é a produção intelectual. Para os servidores, há espaço para continuar produzindo? Tempo disponível, interesse na instituição, necessidade de divulgação e etc.? Sim, porque o Ministério Público tem os membros, no caso do Ministério Público Estadual, os promotores de justiça em primeiro grau, os procuradores de justiça em segundo grau. E além dos membros, tem todo o staff de servidores essencial para o funcionamento do Ministério Público, né, que são absolutamente centrais. As assessorias dos promotores, e a gente tem psicólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem médicos, a gente tem contadores, né, auditores. Então é um grupo grande de pessoas. E sim, se tem espaço para desenvolvimento intelectual e acadêmico, veja, o Ministério Público tem o CEAF, que é um centro de aperfeiçoamento funcional, e tem uma escola superior do Ministério Público. Essa escola todo tempo dá treinamento, faz cursos, etc. Os regulamentos estatutários, legislação tanto dos membros quanto dos servidores, prevê licenças para pesquisa. Claro que tem que ser do interesse da instituição, tem que pedir a autorização para isso, mas até 2 anos de licença, inclusive remunerada, tá? Não é muito simples de conseguir, porque tem um número por ano, que senão todo mundo vai estudar e não toca a instituição. E quem né? Que cuida, né? Mas até para falar, existem os concursos para o staff, né, da equipe do Ministério Público. Então você pode ser analista do Ministério Público,
Isso. Não precisa exatamente apenas o cargo de promotor. Existem outros cargos que você pode ocupar dentro do Ministério Público. E com uma tendência nesse momento que talvez tenha sido impulsionada aí pelo período Covid, que é o trabalho à distância. O Ministério Público Federal já adotava antes. Uhum. Eu estava falando semana passada com um mestrando em Lisboa, que é licenciado para trabalhar de lá, no MPF. Ele é assessor de procurador. Ele está trabalhando normal, está nativa, não está com licença, só está com... Ele está morando lá, fazendo mestrado na Universidade Clássica de Lisboa, e ele está trabalhando diariamente, recebendo, fazendo tudo online, porque ele tem que fazer peças processuais. Depende muito da atuação, né? A atuação permite você ficar à distância, e hoje com as audiências em teleremoto, já facilita um pouco isso, mas outras atuações dentro do Ministério Público, ou vinculadas ao Ministério Público, você não tem como fazer à distância, você tem que ir lá, né? Mais do que isso, o promotor de justiça no interior, por exemplo, né, cidades que é um promotor, que ele é o Ministério Público, ele tem que estar com a porta aberta e ele atende pessoas. Às vezes dá para separar terças e quintas, ou todo dia 1 hora, das 8h30 às 9h30, eu atendia diariamente. 8h30, 9h30, fixava um horário, tinha fila lá quando chegava no fórum. Era o ponto que eu queria chegar. É bom lembrar que o Ministério Público, a Defensoria Pública, que nós vamos conversar quinta-feira, o próprio Poder Judiciário, todos os órgãos públicos, eles estão abertos para a sociedade, porque eles são a sociedade. Então, eles estão a serviços da sociedade. Então, se você está com um problema, você está com uma dúvida, eu quero um esclarecimento de divórcio, você pode ir no Ministério Público e ter esclarecimento, principalmente se você tiver filhos menores ou pessoas que são consideradas incapazes, ou você sabe de algo que você não pode contar porque a sua vida pode estar correndo risco, mas é importante, você pode ir ao Ministério Público e fazer a denúncia. Existe a denúncia anônima, a não anônima também. O Ministério Público ele tem esse canal aberto com a sociedade. Perfeitamente. Vamos ver, já estou tomando muito tempo do professor, todo mundo dizendo aqui que adorou. Nossa enquete ficou com 85% de pessoas que desejam aspirar à carreira de Ministério Público. Mas também, depois dessa fala, quem não queria vai querer ser. Gente, anotem as orientações, as indicações de livros. Ali o professor falando, eu lembrei do filme A Vida dos Outros, né? Esse aí. Da investigação. Então, assim, peguem as indicações de leitura do professor, valem muito a pena. Esse Último Duelo, eu assisti o filme, eu não li o livro ainda, mas agora lembrei a importância realmente de ler a obra que gera o livro. E, professor, agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que os nossos acadêmicos estão ansiosos para o segundo dia de aula, porque hoje já foi uma aula e tanto. E gostaria de lembrar a todos que hoje ficou mais uma vez registrado a importância da gente aprender como bacharéis em Direito ou ainda na condição de estudantes de Direito. E lembrando que nós, mesmo formados, nós somos eternos estudantes, tá? Depois a gente deixa para outro dia a responder a pergunta se quem vai fazer direito tem que estudar muito, né? Deixamos para um segundo momento, mas lembrar que é muito importante, em qualquer posição que a gente adotar nas carreiras públicas, analisar todos os efeitos jurídicos das tomadas de decisões que vão acontecer, que nós vamos tomar. O professor aqui deu diversos exemplos quando ele estava na sua atuação no frigorífico, em relação ao meio ambiente, quando o Ministério Público ele recebe o caso, o fato, ele tem que tomar muito cuidado nas tomadas de decisões que ele vai seguir, né? Porque tudo que a gente faz tem os seus efeitos colaterais, e isso acontece em todas as áreas jurídicas. Então é muito importante a gente aprender a analisar esses efeitos jurídicos, aprender a lidar com as constantes mudanças sociais, e que o professor deu diversos momentos que foram necessários para reconhecer quais foram os problemas pontuais e como encontrar a melhor solução, principalmente de uma maneira estratégica, eficaz, principalmente quando a gente está diante de uma crise igual está acontecendo agora em Petrópolis, o que nós passamos com a Covid, os efeitos das leis decorrentes da Covid. E é essa a proposta da Faculdade Pan-Americana, formar profissionais capazes de ter todas essas habilidades e competências. E iniciamos
esse nosso passo através dessa Semana de Carreiras Públicas, para apresentar para vocês um pouquinho do como que é o dia a dia desses profissionais. Agradeço novamente o professor Fábio por ceder o seu espaço e seu tempo para vir falar do Ministério Público, um órgão muito importante na nossa sociedade. Boa noite a todos e vejo vocês amanhã no nosso encontro, que inicia às 3 horas e vai até às 8 horas da noite, de uma forma sequenciada. Então, até mais!